Olá, galera, tudo bem? Nós de novo aqui, de novo, sempre. Bom, a gente vai estar fechando a apostila, a unidade 3, tá? E a gente vai estar fazendo uma revisão em cima das atividades, tá bom? Aquela atividade, quem fez, acompanha a correção, quem não fez, faça. Vamos lá, então? Bom, então, primeiro conteúdo que nós vimos na apostila no início foi as características dos plateumintos, né? Que são vermes, aqueles que podem apresentar patogenia ou não, pode ser parasita ou não. Exemplo, a planária, né? Que é a classe tuberlários, que não é parasita. Agora, a classe trematoides e a classe cestoides são as que apresentam parasitismo ao ser humano, tudo bem? Vamos relembrar algumas características gerais dos parasitas, dos plateumintos. Então, característica dos plateumintos, corpo alongado e achatado, presença de cefalização, ou seja, cabeça diferenciada com estrutura sensitiva à célula nervosa. Nesse caso, esse ser já começa a apresentar uma cabeça, né, uma projeção de um encéfalo desenvolvendo, todo esse processo de terminações, né, um cordão nervoso. O sistema digestório dele é incompleto, não é evolutivo, né? Não é evolutivo desse caso, só tem boca, né? É, sistema excretor simples, né? No caso que é a célula flama, né? Nesse caso, a célula flama é responsável, lembrando aqui, tá, para a liberação das excreções, né? É muito comum nas planárias. Depois dá uma olhada lá que vocês vão dar uma boa observação, tá? Então vamos começar a entender, tá? Vamos estudar um pouco elas aí, né? Através dos exercícios, tá? Bom, vamos então estudar cada uma delas através dos exercícios. No um, né? Quem está acompanhando aí, tá? Sobre o animal representado na figura a seguir, responda. Então nós temos aí, já de testa, nada mais é que a solitária. É aquele verme que pode chegar a 8 metros de comprimento, tudo bem? Ele faz parte de qual grupo? Aqui o grupo, ó, classe cestoide, representado pela Athenia solio e Athenia saginata, tá? Então vamos ver o que se pede para a gente começar a entender. Bom, vamos lá, né? Na letra A, o filo que pertence é Plateumintos, né? Então, Plateumintos por quê? Porque ele apresenta corpo achatado, tá bom? Em forma de cinta. B, classe a que pertence, classe cestoides, né? O X representa o quê? O X lá na cabeça é o scolex, ou cabeça, tá? Aquela cabeça que vocês viram na imagem, que representa lá o ganchinhos para se fixar no intestino. Nesse ganchinho na cabeça, como se fosse dentes, mas não é, são ganchos. Faz uma rotação e começa a sugar o sangue daqueles onde ele está sendo onde ele está fazendo parasitagem, tá? Y representa a proglótis, lembrando que a proglótis ela representa nesse caso aí cada proglótis desse pedacinho separado 2.000 ovos dentro, né? Que quando as pessoas vão evacuar, fazer fezes, ou seja, liberar daquela cagadinha rei, né? No trono, ele libera esses ovos, tanto na natureza, quando o pessoal faz na mato, ou no esgoto, na água que cai no rio, já que não tem tratamento. Nome do animal, Teania sólio, né? A gente chama de Taenia, mas a gente chama de Tênia, né? Sólio, né? Qual é o parasitose causada por ela? É a teníase do porco, né? É a teníase do porco. Então é aquela doença onde o animal, nesse caso, ele cresce em aproximadamente 7 a 8 metros. Qual o modo de contaminação? Modo de contaminação, lembrando, é o que? A ingestão de carne mal cozida ou mal assada, né? Ou carne de crua, carne de porco crua, né? Ela apresenta tenissólio, né? Muito comum nesses lugares onde não tem saneamento básico, né? Que foi a aula passada que a gente falou muito sobre saneamento básico, né, galera? Então, lugares onde cria-se os porcos soltos, né? As pessoas soltam os porcos além do chiqueiro, sai no mato, come fezes, né? Come o que acha pelo chão.
Nesse caso, se não é um ambiente, não é um ambiente higienizado, ele pode contaminar com a larva e nós se contaminar comendo a carne desses animais mal cozida. Lembrando que a carne do boi também, se for mal cozida e de procedência duvidosa, podemos nos contaminar também, né? Bom, aqui continuando então, nós temos aqui de três características dos animais plateumintos, né? Das três características importantes como eu falei, corpo alongado e achatado. Eu falei apenas achatado, mas sim, ele é alongado, ele é grande. Presença de cefalização, que é o processo da desenvolvimento da cabeça. E o 3, sistema digestório incompleto, ou seja, somente boca. Isso é importante para os vestibulares, né? Quando você estiver no ensino médio, for fazer vestibular, ou vocês que vão fazer um vestibular para as ETECs da vida, né? Muitos de vocês acabam indo para a ETEC, que eu acho também muito interessante, é legal. E interessante vocês começarem a entender que cai sobre parasitas, sobre vermes na prova da ETEC. Tudo bem? Continuando então, beleza? Vamos lá. Então, essa parte a gente viu um pouquinho sobre as características do plateuminto, né? Principalmente da teníase. Bom, então, continuando, né? 3. Qual o processo de contaminação da esquistossomose, né? Então, esquistossomose fazendo parte dos plateumintos, né? É aquela da barriga d'água, lembra que eu expliquei na aula da barriga d'água, aquele verme que se contamina na água suja, né? Então, a contaminação da esquistossomose é a penetração da larva cercária ativamente pela pele. Então, lembra, a pessoa vai lá, vamos pensar num grosso modo do pensamento mesmo, né? Para a gente entender. A pessoa vai lá, é, faz as fezes perto de um lago, de uma água parada, né? As fezes com a chuva é levada para dentro da água, lembrando que as fezes é de uma pessoa contaminada já. Esse verme, o ovo desse verme eclode, sai uma larva, né? É chamado de miracídio. Essa larva tem que penetrar num caramujo, que é o hospedeiro intermediário. Lá no caramujo sofre uma metamorfose, se transforma na cercária, sai do caramujo e entra na pele do homem, onde ele continua o seu ciclo de vida, tá bom? Então, esse é da esquistossomose. Muito comum em lugares onde não está saneamento básico, tá bom? Onde não tem água encanada, as fezes são lançadas no próprio solo, né? Lugares onde não tem banheiro, lugares de pessoas que moram em cima de águas, rios contaminados e usa aquela água para beber, para tomar banho, então eles podem se contaminar, tudo bem? 4 aqui, ó. É, qual a diferença no processo de contaminação que pode produzir a teníase do porco e a cistercose? Cisticercose. Ah, tá, legal essa daqui. Porque a questão da teníase, ela pode te trazer dois processos, né? Desse tipo de plateumintos. Pode ser a teníase, que é a do porco, e a cisticercose. Vamos lá. A teníase se adquire pela ingestão acidental dos ovos. Então, nesse caso, em vez de você estar comendo a larva, você está comendo logo os ovos, né? Este evolui para larvas, as quais migram para os músculos esqueléticos, globo ocular ou para o cérebro. Essa é a fase mais grave da teníase. Nesse caso, em vez dele você comer a carne contaminada de porco, a larva sair de lá, circular pela corrente sanguínea e parar no intestino e ele crescer daquele jeito que vocês viram no desenho. Nesse caso é diferente. Você tem um acidente, engole o ovo, pode estar na água contaminada também, né? No caso, ou o ovo próprio na carne mal cozida, e esse ovo é levado pela corrente sanguínea e se instala no cérebro. Aí ele desenvolve, né? Então, é por isso que ele recebe esse nome aqui de cisticercose, tá bom? Então, essa é uma das consequências aí desse verme que a gente conhece como tênia, né? Nós vamos estar vendo agora também, dando sequência ao estudo dos vermes, né? No estudo dos invertebrados, saímos dos plateumintos e entramos nos nematóides, ou os nemateumintos, né?
Então, vamos lá só para ver algumas coisinhas importantes deles, né? Eles apresentam características gerais como corpo alongado e cilíndrico, diferente dos plateumintos. Lembra que o plateuminto tem um corpo achatado, né? Sistema digestório completo, outra diferença, ele é mais evoluído do que os nemateumintos, é muito mais evoluído que os plateumintos, apresenta boquianos. Sistema excretor, né, tubos longos, longitudinal, já formação de um intestino primitivo. E simetria bilateral, ou seja, bilateral, metade que tem aqui, metade que tem do outro lado. Exemplos, nós temos o Ascaris umbrigoides, a Cylostoma duodenale, né, o néctar americano, enteróbios vermiculares, né? E por último nós temos a filária, né? Provocada a doença da elefantíase que eu falei na aula. Então vamos lá. Dê 3 características dos vermes nematóides. Aqueles que estão lá em cima, tá, galera? Corpo alongado e cilíndrico, sistema digestório completo, boquianos e sistema excretor, tubos longos longitudinais, tá bom? Então, essas são as características desses animais, tá? Quando eu falo animais, no sentido invertebrados, tá? Outra coisa importante, vamos lá. O que é importante nele aqui? Então, vamos lá, que interessante. O esquema a seguir representa um verme. Qual a principal característica presente no esquema que permite afirmar que não se trata de um plateumintus, né? O que eu posso entender aqui para, se fosse uma prova, que me falasse assim, ó, esse verme que vocês estão vendo, ele é plateumintus ou não é plateumintus? Como eu posso provar que ele não é plateumintus? Simples, apresenta o boca e ânus. É. Porque o plateumintus só apresenta o que? Boca. Nesse caso, ele apresenta o que? Boca e ânus. Essa é a ideia da separação evolutiva. Então, até o plateumintus, apenas boca. Nemateumintus, que vem em seguida, boca e ânus. Tudo bem? Então, ele tem o tubo digestório completo. Toda vez que a gente vê na biologia, a palavra sistema digestório completo é boca e ânus. Tudo bem? Então, assim, ó, dê exemplo de uma verminose por nematóides que necessita de um vetor para contaminação verminose. Ah, legal. Essa é outra ideia interessante. Quando a gente fala vetor, a gente precisa de um ser vivo, no caso, em toda a sua maioria, de vermes são invertebrados, que pode ser insetos, no geral. A maioria são insetos. Outros pode ser outros exemplos, como é, picada de um animal diferente de. Não, todos são invertebrados, tá? Tô aqui falando coisa que não tem nada a ver. Todos são invertebrados que transmitem essas doenças. Então, que são na maioria os insetos. No caso da filária, filariose ou elefantíase, é provocada pelo mosquito, né? Lá o Culex, né? Que ele pica, a pessoa suga o sangue e libera o parasita lá dentro, né? Que no caso é o verme da filária. Esse verme vai se penetrar, vai chegar até os vasos linfáticos, vai inflamar os vasos linfáticos que são da parte inferior, no caso as pernas, porque a circulação nas pernas é muito menor do que no corpo, por causa da lei da gravidade. É muito mais fácil descer do que subir, tanto para uma rua quanto para o sangue também no nosso corpo. Então ele inflama fazendo aquela perna de elefante. Vetor, mosquito culex, né? É o vetor. Quem é o vetor? Quem é aquele que traz, né, a doença, leva consigo, né? E a contaminação se dá por quê? Pela ingestão de ovos? Não. Comendo carne mal cozida? Não. Picada do mosquito. Já que ele é o vetor, na hora que ele pica, é a mesma coisa do processo do mosquito da dengue, só que na dengue é o vírus, né? E no caso do mosquito culex da elefantíase é um parasita, é um verme. Essa é a grande diferença, mas é o mesmo processo de contaminação, tá bom? Bom, a gente também tem aqui, interessante, na 4, né? Dois exemplos de verminoses, né? Dois exemplos de verminoses por nematóides, que não necessita de vetores para contaminação. Nesse caso, ele não precisa de vetor, não precisa de insetos, né? Para transmitir a sua contaminação. Nesse caso, nós temos a ascaridíase, né? Porque a ascaridíase a gente se contamina de outras formas. E como que ocorre a contaminação da ascaridíase?
a escaridíase, a gente busca a contaminação através da ingestão dos ovos do verme presente em alimentos ou em água contaminada. Então, eu vou lá e como um alimento contaminado, né? Mal higienizado. No caso, pode ser uma verdura que não foi higienizada. Do jeito que chegou da feira, eu dei uma passadinha de água meia boca e já pus no prato e comi, temperei. Não, tem que colocar. Por isso tem que pegar as folhas de alface, as hortaliças, as frutas, os legumes, colocar numa bacia, colocar lá 4 litros de água e colocar um pouco de água sanitária, deixar por 30 segundos, ele vai matar todos esses ovos que estão presentes nas cascas. Ou a água contaminada, às vezes você vai numa fazenda, num lugar que você não tem procedência, não tem água encanada, eles usam água de poço. E às vezes as fezes de animais, de pessoas, de repente, por algum motivo, cai lá dentro. E aí contaminou. Aí você vai beber essa água, você bebe a água deste verme. Bebe os ovos na água. Opa, bebo a água com os ovos do verme dentro dessa água. Outra verminose é o amarelão, tá? Chamado de ancilostomose. É amarelão porque ele deixa a pele amarelado, amarelo. Você fica amarelo, olho amarelo, pele amarelo, porque ele ataca o fígado, também liberando substância no sangue, alterando a cor da pele e dos olhos. Contaminação, penetração de larvas ativada pela pele, né? Ativamente pela pele, ou seja, muito comum a pessoa do interior, lugares de pobreza, lugares sem saneamento básico, a pessoa anda descalça e o amarelão, no caso, o ancilostoma, né? Ele entra pela pele, né? Pela sola do pé lá e cai na corrente sanguínea e vai nos órgãos alvo, né? Onde ele se gosta de ficar e ali se desenvolve e faz o seu ciclo de vida, tá bom? E aí as larvas também, os ovos, saem pelas fezes, como todos os outros vermes, tudo sai pelas fezes, tá bom? O único que não sai pelas fezes é a da elefantíase, tá bom? É o único que é pela picada do mosquito, o resto é tudo pelas fezes. Bom, então essa é a outra classe, né? A gente chama a classe não, desculpa, filoanelídeos, né? Aí sim é dividida em classes, né? Classes oligoqueta, classe poliquetas e classe irudínea, né? A classe oligueta é representada pelas minhocas, né? A classe poliqueta é representada pelos vermes marinhos, mas não quer dizer que são os vermes como os plateumintos nematóides, não. Esse é do filo anelídeo, muito mais evoluído, né? E a classe erudina é da sanguessuga, que eu falei um pouco para vocês naquele outro vídeo. Características gerais, né? Então vamos lá: vermes de corpo cilíndrico, alongado e segmentado, segmentos separadinho por segmentos, mais unidos. Sistema digestório completo, né? Parecido com o dos nematóides, né? Sistema circulatório fechado, aí já muda, já sai da evolução, quer dizer, já tem uma evolução muito mais complexa. Ele apresenta corações, eu tenho um coração, vocês têm um coração, mas ele tem vários corações, não é igual ao nosso, é um coração bem simples, mas tem vários corações. E vasos, e por isso que chama circulação fechada, porque o sangue dele, o líquido, né, que é o sangue dele mesmo, ele circula em lugares fechados, em vasos como se fosse vaso sanguíneo, não sai diferente dos outros que a gente vai estudar mais para frente. A respiração por difusão, pelo revestimento, né? Excreção por nefrídeos, já é como se fosse representado pequenos rins, né? Mas não é rins, mas são nefrídeos, parecido com o mesmo processo. E simetria bilateral, como ele é cilíndrico, metade e metade por igual. Tá bom? Então vamos dar uma olhada aí, tá? Vamos responder junto aí. O animal da figura a seguir é invertebrado, alongado, de corpo vermiforme. Por isso que muitas pessoas, quando vê uma minhoca, falam que é um verme, né? Tá correto falar, mas a gente tem que falar o filo, oligoqueta. Qual característica, desculpa, filo anelídeo. Qual característica presente no esquema permite afirmar que não se trata de um nematóide? Ah, legal. O que eu não posso falar? Que é isso aí, ó. Presença de corpo segmentado. Ele é cilíndrico e ele tem um corpo segmentado. E características de anelídeo e não de nematóides, porque nematóides não tem, ele é um verme liso, assim, sabe? Não tem sedimentos separando segmentos, não tem. Então essa é a característica que eu vejo que tem
na estrutura para me identificar a minhoca, né? E tem essa parte também aqui, ó, que é a parte reprodutiva que vocês estão vendo destacado. É o único lugar onde não tem segmento, tá bom? Bom, aqui a gente também tem outro, aqui ó, outro animal, no 2, ó. Olha lá. A figura, a figura então no 2, ó, o animal da figura a seguir não é um plateumintus. De duas características presentes no esquema que confirme a frase inicial, que ele não é um plateumintus, porque ele apresenta boquianos, tá? E o corpo é segmentado também. E apresenta cerdas, tá vendo? Como se fosse perninhas, mas não são pernas, tá, galera? São pelos. É pelos que a gente chama de cerdas, tá? Que ajuda na água, na locomoção da água, já que ele é um animal que vive no meio aquático. E bocaianos, tá? Que não aparece no Plateumintos. Ele lembra muito um Plateumintos, mas como se você falar sistema digestório completo, boquianos, Plateumintos só tem boca. E a questão das cerdas, que no Plateumintos não tem cerda. Apesar da teníase ter lá a separação, mas aquilo não é cerda, tá bom? Então aqui a gente também tem a 3. Vamos lá. De quatro características dos anelídeos, ou seja, característica geral, né? Um, corpo alongado, cilíndrico e segmentados, todos têm. Dois, sistema digestório completo, boquianos, todas as classes têm. Três, excreção por nefrídeos, lembra que eu falei? Pequenos, como se fossem pequenos rins, né? No processo evolutivo. E quatro, sistema circulatório fechado com corações e vasos, lembrando os nossos mesmo, né? No sentido do sangue circular dentro de pequenos tubinhos que a gente chama de veias, artérias, né? Outra coisa que é importante, esse desenho aqui, ó. Quatro, vamos lá, legal esse aqui também. O esquema a seguir representa um fragmento do corpo de um anelídeo, ou seja, de uma minhoca, né? O que é representado em A e B? A e B, né? Eles estão pedindo. O A, tubo digestório, né? E o B, esses pequenininhos que vocês estão vendo aí, circulando o tubo digestório, são os nefrídeos para a excreção, né? É aí que acontece, a minhoca, quando ela está na terra, ela está se alimentando de matéria em decomposição pelas bactérias e fungos. Então ela come a terra, por quê? Porque ela vai retirar da terra o quê? Os micro-organismos, né? As bactérias, fungos e os sais minerais, tudo que ela precisa, matéria orgânica, né? E aí a terra vai passando dentro desse sistema de que ela não separa a terra. Aí a terra é as fezes da minhoca. As fezes é a terra, as fezes é a terra da minhoca. Porque tem que passar por todo o seu tubo digestório. Por isso que a gente chama aquela terra umífica, umerífica, terra de humus, né? Que a gente fala, aquela terra preta. Aquela terra preta apresenta grande concentração de nutrientes, tanto pelas bactérias e fungos que fazem, mas também quando as minhocas participam, ficam ainda melhor. Você vê a importância da minhoca. Além dela cavar os túneis, né, para fazer a aeração, ou seja, a entrada de oxigênio e o fluxo de água possa penetrar com mais facilidade no solo para as plantas, ela ainda ajuda a deixar a terra mais sadia, com mais nutrientes. Beleza, galera? Essa foi a nossa revisão aí, tá bom? Só para finalizar, vamos ver o último, que é a questão do saneamento básico também, né? Que foi a última aula passada em vídeo para vocês. Então lá, saneamento básico, tá? Que a gente estudou legal, entender um pouco sobre o que acontece no nosso país devido à falta de saneamento básico, à falta de investimento em saúde pública. Então, saneamento básico é um conjunto de procedimentos que visam garantir melhores condições de saúde e melhorias no meio ambiente, tudo bem? Então, esse é o grande processo do saneamento básico, a sua função. 2. Quais, quais são os principais procedimentos de saneamento básico? É o básico, é o fundamental. Tratamento da água encanada, água boa que chega na torneira para ser usado para beber e tomar banho. Tratamento de esgoto, né? O esgoto que sai da nossa casa, sai do banheiro principalmente. Limpeza urbana, que é limpar as calçadas, as ruas, né? Os escadões, né? Terreno baldio, etc. E coleta de lixo, importantíssimo também para que o lixo não fique lá e não atraia mosca, ratos, barata e etc. 3.
3, 3. Qual a importância do saneamento básico? Qual que é a importância do saneamento básico? É importante para a prevenção de inúmeras doenças parasitárias, entre elas verminoses, porque estamos falando das verminoses, que foi o início do capítulo da apostila. É importantíssimo, então, esse entendimento, a importância do saneamento básico para cuidar dessa questão da saúde pública, né? Evitando que as pessoas se contaminem por verminoses. E 4, qual é a relação entre a abrangência de esgoto coletado e a incidência de verminose? Quanto menor a abrangência de volume de esgoto coletado, ou seja, quanto menos esgoto você capta para tratar, maior vai ser a concentração de verminose em lugares, principalmente em lugares pobres e carentes, tudo bem? Então precisa ter saneamento básico, os governantes precisam olhar com carinho para a população. Valeu, galera!